bora desvendar uma das regras mais confusas da matemática, sabe? Aquela que, olha, provavelmente já deu um nó na cabeça de muita gente na escola. Porque, no fim das contas, duas coisas negativas juntas se transformam em algo positivo. Pois é, a pergunta é essa aí, bem direta. Menos com menos dá mais. E a primeira reação da nossa cabeça é meio que se rebelar, né? Peraí. Como que a soma de duas faltas, de duas dívidas, pode dar em um lucro? Parece que vai contra toda a lógica do mundo real. Mas olha, se isso parece confuso, fica tranquilo, a gente não está só nessa. Essa confusão não é uma falha de raciocínio, não. Faz parte de uma jornada intelectual imensa que nossos antepassados levaram séculos para resolver. As mentes mais brilhantes da história quebraram a cabeça com essa mesma dúvida. Então, vamos mergulhar um pouco nessa história, porque a resistência aos números negativos foi, assim, longa e bem intensa, viu? Principalmente no Ocidente, onde eles foram vistos como algo ilógico, até absurdo por muito tempo mesmo. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela ilustra tudo perfeitamente. Dá uma olhada no tamanho desse abismo. A China já usava um sistema que funcionava com negativos 200 anos antes de Cristo. A Índia formalizou a teoria toda lá no século VII, mas a Europa só foi aceitar a ideia de verdade no século XVIII. A gente está falando de quase 2000 anos de atraso. Tá, mas por que essa resistência toda na Europa? Bom, a culpa, em grande parte, é do que a gente pode chamar de armadilha geométrica, que veio lá dos gregos. Para eles, matemática era geometria. Um número tinha que ser algo que desse para ver, para medir, tipo o comprimento do lado de um quadrado. E claro, ninguém consegue desenhar um quadrado com um lado medindo menos 5 centímetros, né? Dentro dessa lógica, números negativos eram simplesmente impossíveis. Agora, o mais impressionante aqui são os nomes envolvidos. Não estamos falando de qualquer um, eram gigantes da matemática. Diofanto, o pai da álgebra, Cardano, um gênio da Renascença, o próprio Descartes, fundador da filosofia moderna. E olha só os termos que eles usavam: absurdos, fictícios, falsos. Isso mostra o tamanho da barreira mental que eles tinham que superar. E enquanto a Europa estava ali, presa nessa armadilha filosófica, uma coisa incrível acontecia do outro lado do mundo. Na China e na Índia, avanços práticos e conceituais estavam a todo vapor. Vamos ver como eles montaram uma lógica que simplesmente funcionava. O sistema chinês era de uma praticidade genial. Eles usavam varetas de contagem coloridas. As vermelhas eram para ganhos, as pretas para perdas. Em vez de ficarem presos na pergunta quantas maçãs existem, eles focaram em algo muito real, o balanço de contas. Uma dívida não é uma maçã negativa, é algo concreto que precisa ser equilibrado por um ganho. Simples assim. Mas a peça final do quebra-cabeça veio da Índia. O matemático Brahmagupta não só usou os números negativos, ele criou as regras que a gente usa até hoje. E a genialidade dele foi usar a metáfora perfeita, uma que todo mundo entende na hora: fortunas e dívidas. E aqui estão as regras dele. Elas são quase como poesia, mas são de um rigor matemático impressionante. O produto de uma dívida e uma fortuna é uma dívida. Faz todo sentido, né? Multiplicar uma dívida só te deixa com mais dívida. Mas, olha a terceira regra. O produto de duas dívidas é uma fortuna. É aqui que a mágica parece acontecer. Só que não é mágica, é pura lógica financeira. Então vamos usar essa lógica financeira do Brahmagupta para finalmente ter aquele momento de ahá e responder a nossa pergunta. O segredo todo está na ideia de cancelar uma dívida. Acompanhe só o raciocínio. Pensa assim: apareceu uma dívida inesperada de R$ 150 na conta. Um peso, um valor negativo. Seu saldo é menos 150. Aí, de repente, a empresa liga e fala: opa, foi um erro nosso. Eles vão cancelar, ou seja, remover essa cobrança. Matematicamente, o que eles estão fazendo? Estão subtraindo um valor negativo. E qual o resultado disso para a vida real? Um alívio, um ganho. A situação financeira melhorou em R$ 150. E essa é a essência da coisa. A regra menos com menos dá mais não é um truque abstrato da matemática. É a linguagem exata para descrever uma experiência que todo mundo conhece: o alívio. Remover um problema é, por definição, algo bom, algo positivo. Ok, então, mistério resolvido. Mas essa história toda, essa luta tão longa para chegar a essa conclusão, nos deixa com uma lição bem forte sobre como a gente aprende hoje, na era da resposta instantânea. Olha que curioso esse aviso, lá de Sócrates. Ele tinha medo que a invenção da escrita fosse deixar as mentes mais fracas, porque a gente ia parar de usar a nossa memória interna para confiar em marcas no papel. Sou um pouco familiar, não acha? A diferença é muito clara. Nossos antepassados tiveram que construir o conhecimento por dentro, com um esforço mental gigantesco. Hoje, muitas vezes, a gente só terceiriza esse trabalho.
A gente busca a resposta pronta em vez de construir o raciocínio que leva até ela. E isso nos deixa com essa pergunta, que é um pouco provocadora. A dificuldade que nossos ancestrais enfrentaram com os números negativos não foi um defeito do processo. Foi o próprio mecanismo que construiu a resiliência intelectual deles. E hoje, ao buscar sempre o caminho mais fácil, sem atrito, o que será que a gente corre o risco de perder? Talvez a luta para entender não seja o obstáculo, e sim o próprio caminho para construir a sabedoria.